e uma lâmpada luzente em meu caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais do que não. Será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia, através da Rádio Liberdade FM, você que ouvirá esta reflexão através do canal no YouTube, vocês aqui presentes nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Havaiandava, nessa manhã bonita, nessa manhã gostosa que a bondade de Deus nos concede, nesta quinta-feira da terceira semana do tempo comum, hoje 30 de janeiro. Nós estamos vivendo esta semana animados pelo Domingo da Palavra que o Santo Padre instituiu e que nós celebrávamos esse domingo passado, e meditando, ouvindo, celebrando Cristo Jesus na Palavra e na Eucaristia. Esse Cristo Jesus que é nosso Deus, Redentor, Senhor, Salvador, Ele também deseja ser o mestre da nossa vida, ou seja, Ele deseja nos conduzir por esse caminho vivo e novo, como disse a primeira leitura de hoje, da carta aos Hebreus, esse caminho de vida e salvação que o próprio Jesus inaugurou com o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E nesse longo caminhar que é a nossa vida, a palavra de Deus, ela vai surgindo como um GPS, ou seja, um guia para a salvação. A palavra de Deus, ela vai sendo para nós esse condutor, esse mapa, vai sendo este alento, esse pão nosso de cada dia, onde nós vamos ouvindo o que Deus tem a nos dizer e, amparados pela graça dele, vamos tentando praticar aquilo que ele nos pede. E hoje a liturgia da palavra nos pede tantas coisas, mas eu trago aqui 3 pontos para a nossa meditação. Primeiro deles, animar as pessoas na prática da caridade e a não se afastarem da comunidade. Quando nós vemos tantos irmãos que vão se afastando da vida em comunidade, e hoje nós usamos essa desculpa esfarrapada: afastou-se porque a pandemia veio,
afastou-se. Mentira. É mentira. A gente vai contando essas histórias meio que para enganar a gente sabe que não se engana, porque o autor da carta aos Hebreus, no primeiro século do cristianismo, já dizia: há gente que não tem constância na fé. Há pessoas que procuram a igreja em um determinado momento, em alguma situação muito própria da sua vida, mas não querem o seguimento de Cristo. Querem milagre, mas não querem o céu. Já São Pio da Pietrelcina dizia: o que nos leva para o céu, o que nos faz santos, não são os sinais extraordinários. Um aleijado que anda, um cego que enxerga, uma pessoa que recebe os estigmas. Dizia o Padre Pio, ele mesmo que era dotado de tantos dons sobrenaturais, ele dizia: nada disso leva para o céu. O que nos conduz para o céu é o exercício da vida cristã, é no dia a dia. Ainda que o paralítico continue paralítico, ainda que o cego continue cego, caminhar com Jesus é muito difícil, é muito difícil. Por isso, nós que vamos buscando caminhar com Cristo todos os dias, somos chamados também a animar aqueles que se afastaram. Mas como é que nós vamos animar alguém que se afasta, se nós somos o desânimo em pessoa? É um fato. Padre Zezinho, numa das suas músicas, ele diz: existe muita gente que não crê naquilo que acredita. Basta nós pensarmos como é que você e eu falamos, testemunhamos o nosso amor, por exemplo, pela Eucaristia. Como é que nós falamos da beleza da palavra de Deus para os outros? Às vezes nós somos os primeiros a afastar os outros. Quando nós dizemos: faz 10 anos que eu não vou na missa, mas eu sou católico. Não, você já deixou de ser católico há muito tempo. Você talvez seja um protestante, ou já virou um ateu. A palavra de Deus: eu não leio a Bíblia todo dia, não escuto o Evangelho, mas eu sou católico. Não, você não é. Você não é. É preciso que nós pensemos bem: como é que eu vou animar os outros a permanecer no caminho da fé com Jesus, se eu mesmo vou levando a minha vida em comunidade de acordo com o sabor do vento? Tal coisa me agrada, eu fico; tal coisa não me agrada, eu saio. O Papa eu gosto, quando mudar o Papa eu me afasto. Porque esse padre é engraçado, aquele não é, eu me afasto. Porque essa minha irmã de comunidade é difícil, por causa da outra eu não vou. Olha, minha gente, eu tenho 39 anos de vida, 10 de sacerdócio, 11 de diácono, já rodopiei o Brasil e fora do Brasil, já conheci padres imensamente santos, em que inclusive estão em processo de beatificação. Um deles, Monsenhor Ângelo, de José Bonifácio, está lá com seu coração incorrupto. Era com quem eu me confessava. Conheci outros padres mais difíceis. Mas aonde está a nossa fé? Quem se afasta da igreja por causa dos outros, nunca deveria ter entrado nela. Porque a razão da igreja não é aquele que está aqui pregando. A razão da igreja é Cristo. E enquanto Cristo estiver aqui, isso eu me recordo do Padre João Carta, um padre que morreu com 102 anos. Esse cálice era dele. Foi ele que me deu a primeira Eucaristia. Era um santinho. E uma vez nós dissemos para ele: Padre João, alguns dos padres de hoje não seguem aquela linha do Senhor. E ele disse: se afastem da igreja,
no dia em que a lâmpada do sacrário não mais estiver acesa. Enquanto a lâmpada do sacrário brilha, a razão de estar na igreja está ali. Ou seja, é Cristo. E se Cristo Jesus não me anima a animar os outros, eu preciso rever se eu estou de fato vivendo a minha fé, apesar das nossas dificuldades, apesar das dificuldades pelas quais a igreja passa, e eu sei que não são poucas. Não adianta tampar o sol com a peneira. A igreja, na sua parte divina, é 100% divina, mas na parte humana é bem humana. Prova disso, vocês e eu. Mas aquele que nos chamou, disse a primeira leitura, aquele que fez a promessa é fiel. Então, venha o que vier. Aquele que prometeu é fiel, e aquele que prometeu é quem nós adoramos. Aquele que fez a promessa e é fiel, que morreu por nós. Por ele, com ele e por causa dele, venha o que vier, o que agrada e o que desagrada. Por ele, por Cristo, tudo vale. Vale mais do que valer a pena, porque vale a vida. E se isso nos anima, o nosso testemunho também animará os outros. Segundo ponto, tudo aquilo que ilumina deve tornar-se manifesto. E aqui eu deixo um alerta muito claro: fofoca, difamar a vida do irmão, não é o que Jesus manda. Olha o que ele diz: uma lâmpada acesa não se põe debaixo de um caixote. Ou seja, fofoca, diz-que, difamar a vida do próximo não é lâmpada acesa, é lâmpada apagada. O que é lâmpada acesa é a Escritura. O que deve tornar-se manifesto é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, para que nós possamos usar do pouco tempo que nós temos para falar daquilo que salva. O sacerdote, o ministro, o catequista, o cristão, o leigo, o consagrado, nós não fomos enviados por Cristo para vir aqui e contar receita de bolo, ou então desfolhar o rosário do defeito da vida alheia. O pouco de tempo que nós temos, nós devemos empregar com aquilo que vai salvar os outros. E o que vai salvar vocês não são nem as minhas virtudes, nem os meus pecados, e sim a palavra de Deus. É ela quem salva. Usemos bem do tempo que nos resta para tornarmos esta palavra de vida e de salvação uma luz que ilumine, que brilhe a nossa vida e a vida daqueles que Deus põe no nosso caminho. E o terceiro e último ponto: para nós que somos chamados a animar os que se afastaram e a tornar manifesta a luz da palavra de Deus, Jesus dá um alerta muito claro. Cuidado quando você começa a medir os outros. Com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos, e será colocado até um pouquinho mais. Quantas vezes nós, e aqui eu vou usar uma expressão muito feia, mas é para que não fique dúvida, quantas vezes que nós fazemos como a história do macaquinho, né? Que enrolamos o nosso rabo e sentamos em cima e nos colocamos a olhar e apontar o rabo do macaco alheio. Quantas vezes que nós, que nos julgamos os perfeitos, começamos a dizer: ah, fulana fraquejou na fé, ah, é porque isso, aquilo. Ah, porque fulano caiu nesse defeito, cometeu aquele pecado, ah, porque já não tem mais salvação. Cuidado. Quem se acha mais fiel, mais escolhido e mais eleito, quase sempre vê nos outros um pecado e um defeito, diz o padre Zezinho. Só que, diante da balança
do juízo de Deus. Será que algum de nós, a começar por mim, estou com a ficha tão limpa ao ponto de eu me colocar como juiz da vida do outro? Sem contar que, quando você se coloca como juiz da vida do teu irmão, você no fundo se torna ladrão de Deus, porque só Ele é justo juiz. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, precisaremos da misericórdia de Deus e dos outros. Mas foi entrando em nós essa hipocrisia, essa maldade, que nos faz querer ter um Deus juiz para o outro, mas o Deus da misericórdia para mim. Já viram isso? Ah não, para o outro a sentença, para mim a misericórdia. Cuidado, com a mesma medida com que vós medirdes, vós sereis medidos, e ainda será colocado um pouquinho mais. Isso não significa, meus irmãos e minhas irmãs, aplaudir o erro, não. Mas isso significa tomarmos o nosso lugar. E o nosso lugar não é na mesa do tribunal divino para dizer quem se salva ou quem não se salva. O nosso lugar é a fila dos pecadores, reconhecendo que todo santo dia você, tanto quanto aquele que você julga, precisam da mesma misericórdia. E cuidado, dirá Santiago, e aqui eu termino a homilia: o juízo será sem misericórdia para aqueles que não praticaram a misericórdia. Levante a mão aqui quem está na igreja. Alguém aqui vai conseguir entrar no céu sem a misericórdia de Deus? Você que me ouve pelo rádio, pelo YouTube, você vai conseguir entrar no céu sem a misericórdia de Deus? Pensemos bem. E que Nossa Senhora, ela que é a mãe do justo juiz, a mãe da igreja, a mãe da misericórdia, ajude vocês e eu a animarmos aqueles que se afastaram, a fazermos a luz da palavra de Deus brilhar e a deixarmos o julgamento para aquele que é o único juiz, Cristo Jesus, que conhece melhor do que ninguém o íntimo e a vida de cada um. E assim, buscando a santidade e a conversão de cada dia, a nossa vida possa dar glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.